O Concílio Vaticano II fala de 4 formas de presença de Deus entre nós. Por exemplo, nas nossas orações em comum. O que diz a Sagrada Escritura? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí também eu estarei. Eu aproveito para perguntar se você realmente crê estar na presença de Deus quando você está rezando o terço em família, quando vocês se reúnem para um momento de oração espontânea que seja. Porque quando a gente se apercebe da presença de Deus, tudo muda. Ou pelo menos deveria. Deve ser para nós sempre algo solene estarmos na presença de Deus. Porque com certeza essa solenidade vai afetar a nossa conduta. Segunda forma de presença na Sagrada Escritura. E na Sagrada Escritura nós vamos ter a chamada presença virtual. O que é a presença virtual? A palavra virtual tem raiz no latim, virtus, que quer dizer força. Então, por exemplo, nós ouvimos o diácono proclamar o Evangelho. Essa proclamação tem a força que teria se fosse ao vivo e a cores. Lógico que, estando diante de Jesus, a gente vai se emocionar, né? Mas vamos lá, para vocês entenderem melhor. Eu estou falando com vocês aqui agora. Se no meu lugar estivesse uma gravação desta homilia, eu estaria de alguma forma presente aqui? Então, a presença virtual tem a força da presença real, mas não é como a presença real. A terceira forma de presença é nos pobres. E aqui muita gente não enxerga, mas assim, nem minimamente a presença de Deus. Aqui muita gente ignora e até maltrata Deus nos pobres. Se irrita com Deus por causa deles. Isso é triste. Porque o que diz a Escritura? Pegue o que está em Mateus 25. Vamos lá? Pega aí no seu celular, na sua Bíblia. Mateus 25, 35 a 40. Vamos ver o que diz. De 34 a 40. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Que tal?
E tem gente que desvia do pobre para não dar esmola, que não quer ser incomodado. Isso é triste. Porque é desviar do próprio Cristo. E deixei por último a presença mais excelsa de Deus no nosso meio, que é a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Aqui no sacramento, Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. A igreja faz questão de sublinhar os detalhes da presença, para que ninguém confunda e ache que essa presença é simbólica, que se trata só de uma metáfora, que é uma presença espiritual. Não é. Ela é real. Agora, muita gente tem dificuldade de crer na presença real, por quê? Porque a fé é defeituosa. Vejamos a diferença entre evidência e fé. Evidência é aquilo que eu vejo com os meus olhos. Eu tenho aqui a evidência da presença do meu celular. Ele está aqui, na minha mão. É evidente. Ele se mostra a mim. Se apresenta. A partir da sua realidade, eu o vejo. Vem do verbo videre, ver, em latim. O que é próprio da fé é não ver. E ainda assim acreditar. Crer sem ver. E a fé tem muito mais mérito, assim o diz Jesus, quando se apresenta no cenáculo a Tomé, que disse que não acreditaria na ressurreição enquanto não visse Jesus, enquanto não tocasse nas feridas. E Jesus foi em auxílio da sua incredulidade e mandou ele tocar. Quando ele tocou, ele disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: felizes os que creem sem ver. Então, a Eucaristia esconde Jesus. Ele está ali atrás, o que dá sustento àquela forma redonda, aquela cor branca, aquele cheiro de pão e aquele gosto de pão que a gente sente quando comunga, é outra substância. Um pão é feito de trigo e água. Bom, aí vai ter várias receitas de pão. Vai ter pão com leite, vai ter pão de batata, enfim. A substância, portanto, são esses ingredientes. Substância é o que está por baixo, substare. Na Eucaristia, nós temos o corpo de Cristo como substância da hóstia e o sangue de Cristo como substância daquilo que nós vemos e degustamos como vinho. É cor de vinho, é líquido como vinho, tem cheiro de vinho, sabor de vinho, mas é sangue de Cristo. Por quê? Porque na Santa Missa acontece a transubstanciação, a transformação
dessas duas substâncias, pão e vinho, em duas outras, corpo e sangue. E isso acontece a partir do momento em que o padre repete as palavras de Jesus na última ceia. Ali começa o milagre. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então o padre afirma uma identidade. Isto, que é o pão, agora é o corpo. O padre não fala, isto representa, isto simboliza. Em nenhum momento aparecem esses verbos para virem os hereges e dizerem que essa presença é simbólica. E por quê? Qual é o argumentozinho racionalista desses homens sem fé? Ah, eu não vou comer Deus. Quem vai comer Deus? Não faz sentido. Pega o discurso do pão da vida, está no capítulo 6 de João. Pode pegar do versículo 48 seguinte e ler e vocês vão ver. A mesma incredulidade dos judeus. Como este homem pode dar de comer da sua carne? Acharam um absurdo. E já não andavam mais com Jesus. E o interessante é que na igreja a Eucaristia é um divisor de águas. Porque os verdadeiros católicos são eucarísticos e os hereges não. Os hereges estão aí, preocupados só na reforma agrária, preocupados só com a terra, com a justiça social, como se os católicos de Eucaristia não se preocupassem com isso. Sempre nos preocupamos. Para quem não sabe, caridade é uma patente católica. E toda a caridade que a igreja tem feito ao longo da história se deve, antes de mais nada, à força que vem desse sacramento. A fé que nós temos neste sacramento. Então não precisamos de marxismo dos infernos para nos ensinar qualquer caminho de caridade. Simples assim. Não sei como tem ainda católicos iludidos com esse tipo de discurso. Ateu. O marxismo é, na sua raiz, ateu. Marx era ateu. Inimigo da igreja e de Deus. Então, pega aí a congregação de Madre Teresa de Calcutá. Sabem qual é o segredo dessas mulheres? Eu convivi com elas agora, em maio. Preguei um retiro de 8 dias lá no Rio de Janeiro. Mulheres santas. Elas exalam santidade. Fiquei impressionado com o testemunho que elas me deram, o quanto que eu saí edificado dali. Do sorriso, a candura, a leveza espiritual, a gente sente que são pessoas diferentes. Agora, por quê? Vamos lá? Tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Essas freiras passam o dia na presença de Deus. Porque começam o dia com a Santa Missa. O que eu acabei de dizer? Eucaristia é presença. Onde é que a gente tem Eucaristia? Na missa. Elas fazem a adoração diariamente, estão, portanto, na presença de Jesus Eucarístico. Elas rezam, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu também estarei. Elas meditam na palavra de Deus, escutam a palavra de Deus, de novo a presença de Deus, e estão com os pobres. O carisma delas é esse. Os mais pobres dentre os pobres, elas estão o tempo inteiro com Jesus. Como não se santificar com tanto contato? E aí a gente vê os efeitos na vida da pessoa. Então, meus irmãos, vamos entender que sem essas presenças, essas 4, nós não vamos chegar ao céu. Porque a fé das 3 primeiras presenças, Eucaristia, oração e palavra, tem que se transformar em obras.
E os pobres existem, e nós sempre os teremos, para termos a oportunidade de ir para o céu ajudando-os. E eles, se fizerem a sua parte também, porque não é a condição financeira que leva ninguém para o céu. Ah, eu sou pobre, eu automaticamente estou salvo? Não, se eu não fizer a minha parte, não. O pobre tem que ser santo também. Deve lutar sempre contra a pobreza. Aliás, toda a sociedade é o que ensina a doutrina social da igreja. Mas se ele não sair, não é revoltado que ele vai chegar ao céu. Então, no fundo, eles nos dão a oportunidade de sermos bons e construirmos um mundo melhor. E o pobre também é convidado a olhar para quem é mais pobre do que ele, porque tem um miserável. Então, é um desafio, meus irmãos e minhas irmãs, para todos nós. Vamos falar um pouco de Eucaristia, porque hoje é um dia instituído pela Igreja em homenagem a um milagre eucarístico acontecido, justamente para que nós possamos cantar os louvores deste augusto sacramento, que é e deve ser sempre o ápice da nossa fé. Toda a fé católica deve convergir para este sacramento. O centro da vida da igreja é e deve ser sempre a Eucaristia. Então, muito cuidado, porque hoje as pessoas estão se perdendo no meio do caminho, naquilo que deveria ser meio para se chegar aqui. Eu vou apontar para o tapete, porque está tão belo, né? Agradeço já de antemão a nossa pastoral da liturgia, que ficou ontem aqui até tarde. Nós tivemos um casamento, imagine, vieram depois do casamento para nos brindar com este belo tapete. Então, na Eucaristia nós temos sacrifício e sacramento. Duas coisas. Falando da Santa Missa, que é onde nós produzimos a Eucaristia. E eu quero falar primeiro do lado do sacrifício. Então, imaginem vocês assistindo um grande espetáculo, um drama emocionante. Pode ser a encenação da vida de um santo. A gente sempre, quando assiste esse tipo de espetáculo, a gente se emociona e a gente se sente entusiasmado a mudar de vida, a querer fazer aquilo que o santo fazia, e a gente quer que outros amigos, familiares, assistam. Sim ou não? A gente quer partilhar. Olha que coisa linda, que maravilha. Fulano, vamos lá. Esses filmes agora que o Tarcísio, esse grande apóstolo da igreja, tem trazido aqui para os cinemas, né? Pela primeira vez na vida estou vendo isso. Vejam que bonito. Um leigo. Não foi mandado por ninguém na igreja. Não foi a CNBB, não foi ninguém que falou, olha, vai lá e faz esse trabalho. Foi ele. Pela fé dele, pelo desejo de colaborar na construção do reino, de salvar almas. Quanto bem ele não tem feito aí as pessoas. A mim, que sou padre, os filmes que eu tenho assistido, tem feito diferença, sim. Vão assistir vocês. Depois, quem quiser, pega o contato comigo no final da Santa Missa, para vocês receberem. Tem vários. Hoje, inclusive, tem uma sessão, só que não vai dar tempo, meio-dia. Botaram muito em cima da horário aqui. Enfim. Né? Pois bem. Então, aquele espetáculo, entre aspas, entendam bem o sentido que eu estou usando a palavra,
O espetáculo da salvação, que é um espetáculo de amor, de entrega, que tem que comover quem está ali, por essa dor de Jesus, pela sua tristeza, pelo seu sofrimento. Não poderia ficar só no Calvário. E por isso, Jesus institui o sacramento, a Eucaristia, a Santa Missa, na última ceia, para que houvesse a reencenação do Calvário, para que esse Calvário se perpetuasse, chegasse a todos os povos, para que todos nós pudéssemos contemplar esse momento de sacrifício, de amor. Então, assim é instituída a Santa Missa. E vejam que na missa, o padre não consagra pão e vinho juntos. Já repararam? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo e o meu sangue. Não consagra junto. Ele consagra separado. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, em outro momento. E por que ele não consagra junto? Porque se eu consagro corpo e sangue juntos, eu tenho vida. Corpo junto com sangue está vivo. Então, nós consagramos separadamente, porque essa consagração separada é como se fosse uma espada mística, separando o corpo de Cristo do seu sangue. Quando eu tenho corpo e sangue separados, tirei o sangue do corpo, eu tenho a morte, eu tenho o sacrifício. E na missa, o que acontece? Há uma participação nossa nos méritos de Jesus. Nós nos sacrificamos vindo para casa, vindo de casa para a missa, sacrificamos o nosso tempo do domingo, sacrificamos o dinheiro que ofertamos para a igreja, o dinheiro que deve ir para o culto divino, para o sustento do clero e para os pobres. Essa é a ideia da oferta. Aqui os capelães têm salário, mas os outros padres não têm, daí que tiram o seu sustento. Então, são aplicados os méritos de Jesus àqueles que estão participando do seu sacrifício. Todos numa missa somos sacerdotes. No batismo, um dos ritos menores é a unção do bebê com um óleo chamado crisma, que é abençoado pelo bispo na missa dos santos óleos, para este efeito sacramental. Crisma é usado também em ordenação sacerdotal, no sacramento da confirmação. E aí, quando o bebê é ungido com esse óleo, ele se transforma em sacerdote, profeta e rei. Por isso, nós temos a obrigação de vir à missa, de oferecer o sacrifício do altar, por nós e por toda a humanidade. Tem muita gente perdida, muita gente pagã que não está convertida. Gente ruim, gente boa, tem de tudo. O cristão nunca pode ser uma pessoa acomodada, do tipo, cada um tem sua religião, cada macaco no seu galho, tá bom. Nós não vamos nunca forçar a nossa religião em cima de ninguém. Mas o cristão que não está convencido de que Jesus está acima de tudo e de todos, de que Jesus é Deus, o cristão que não tem o desejo de levar todas as almas para Cristo, não é cristão.
Vai lá para o banquinho da disciplina, vai estudar, faltando catequese, lê a vida dos santos, faltando reza, faltando sacramento, porque é impossível ser verdadeiro cristão e não ser inflamado por esse ardor apostólico. Porque começa em nós todo esse desejo, toda essa revolução a partir do bem que nós sentimos na nossa fé. Como eu não vou querer partilhar esse bem, essa paz, essas certezas, esse conforto existencial que eu sinto a partir do que eu creio? Seria egoísta. E a nossa religião não é a religião do egoísmo, é a religião do amor. Então, caríssimos, quando assistimos à missa, nós morremos com Cristo. O que São Paulo disse? Com Cristo morrermos, com Ele seremos glorificados. E nós escutamos no Evangelho de hoje: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse é o efeito maior e melhor da Eucaristia. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha a promessa. Quer ressuscitar? Comungue. Agora, hoje é triste ver pessoas que trocam a comunhão, que trocam a promessa de ressurreição pelos prazeres proibidos, pelo pecado. E o que é pior, pessoas que pisoteiam a Eucaristia, porque elas são sabichonas, elas sabem, elas são teólogas. Elas são a medida de todas as coisas. Não é uma Bíblia, uma igreja que vai dizer o que está certo ou errado na vida delas. Elas decidem, elas são a verdade. E aí vem e comungam aqui porque se acham boas, santas, acham que merecem. Tem os que são até mais piedosos. Eu preciso da Eucaristia. Sim, filho. Entendo que bonito que você precisa. Então vai fazer por onde? Comungar. Vá se confessar, largando primeiro o pecado, aí venha comungar. Quem come e bebe indignamente do corpo e do sangue do Senhor, come a própria condenação. É um pecado mais grave que o pecado mortal, porque é a profanação do sagrado. É o sacrilégio. Sacrilégio tem perdão? Tem perdão. Porém, eu quero recordar uma coisa. Quando a gente tem um pecado mortal, vai ao padre e se confessa: eu me livro do inferno, mas tem a dívida de purgatório que, no caso do pecado mortal, é grande. Que vai ter que ser expiada. Se eu não conseguir amortizá-la nessa vida, através de missas, orações, esmolas, suportando as vicissitudes da vida, os defeitos do próximo, através das indulgências, está lá a dívida para eu pagar. E a má notícia é que, uma vez que o sacrilégio é mais grave que o pecado mortal, obviamente, a dívida de purgatório de um sacrilégio é muito maior do que a de um pecado mortal. Por isso a igreja diz: basta você duvidar se caiu em pecado grave ou leve para não comungar. Nunca comungue se você tem dúvida. Será que o que eu fiz é grave ou é leve? Pergunte ao padre, tire a dúvida antes. Na dúvida, não comungue. Ah, mas se eu ficar o domingo sem Eucaristia, é melhor ficar sem Eucaristia do que correr o risco de, no caso de ter cometido pecado grave, cometer um sacrilégio. Porque a Eucaristia, tomada em estado de pecado, ela faz mal ao pecador. O efeito é contrário, ela nunca vai fazer bem. E isso é confirmado por Deus Pai. A Santa Catarina de Sena, naquele livro que nós temos, inclusive, aqui, compre, vale a pena ler, O Diálogo. Agora vamos entender melhor essa questão do sacramento, fazendo uma analogia com a comida que a gente come. Lembrem-se, o que é sacramento por definição? Sinal visível da graça invisível. Nós temos sacramentos porque Deus é pedagogo e Ele quer nos ensinar e transmitir os conteúdos da fé através das nossas realidades.
sensíveis. Tudo que nós aprendemos necessariamente tem que passar pelos 5 sentidos. Não há aprendizagem sem visão, olfato, tato, paladar ou audição. Então, por isso, o sacramento que lava a alma dos pecados tem como sinal visível a água, porque a água no mundo dos homens lava, purifica. E aí nós temos o efeito invisível, que é o mesmo do sacramento, vamos chamar assim. Tá? Que é lavar e purificar a alma. Então, nós vamos ver que, no caso da comida que a gente come, a carne que a gente come era de um bicho que estava vivo. Ele teve que morrer para me alimentar, não é? Ou você come escorpiões vivos, como alguns orientais aí. Pois é. De qualquer maneira, botou na boca, começou a mastigar, o bicho vai morrer. Tá? Não tem como ser alimento sem antes morrer, enquanto bicho, ou enquanto vegetal. O chuchu que eu pego do pé, ou a fruta que eu tiro da árvore, a partir do momento que eu desconectei da árvore, morreu. Começa o processo de morte. Tá? Então, a comida tem que morrer para que nós tenhamos vida. Então, na natureza, primeiro eu tenho o sacrifício, e depois eu tenho o sacramento, que seria a comida. E assim, o sacramento, usando essa analogia com a natureza, é vida. Então, na Eucaristia, nós não temos só a recepção do sacramento, nós temos também a presença de Jesus no tabernáculo. Então, no santo sacrifício, nós temos a morte, como a comida que morre, e depois o alimento. A comida que morre, que se sacrifica, para virar alimento para nós, é o que vai dar a matéria do nosso corpo. Cristo, que se sacrifica, é quem vai alimentar-nos espiritualmente no sacramento. Por quê? Porque nós somos uma união substancial de corpo e alma, e por isso precisamos alimentar o corpo e a alma. Hoje, por que tanta gente doente? Porque só se preocupam com o corpo. É só botox, peeling de cristal, escova amassada, né? Silicone, malhação. É o corpo. E a alma recebe o quê? Que tratamento? O que se faz? Nada. Pouco. E aí a gente vai ver a diferença. Sem querer dizer que cuidar do corpo é ruim de maneira nenhuma. O corpo precisa ser cuidado. A saúde precisa ser cuidada. É templo do Espírito Santo. Até esteticamente, especialmente quem é casado, né? Se cuide, meu irmão, minha irmã. Não fique derrubado para seu marido, para sua mulher, não. Ninguém merece, né? Mas que a gente cuide, antes de mais nada, do que é o miolo, do que é a essência. Pois bem, hoje em dia é tão triste a gente ver um sacerdote dizendo, para consolar uma mulher que não podia comungar: minha filha, nós precisamos entender que Jesus está presente realmente também na sua palavra.
Opa, padre. Acabei de falar no início da homilia. A presença da palavra é virtual, não é real. Pode ser que a igreja evolua um dia. Evolua, olha só. Ou seja, a igreja está atrasada, está errada. O padre é que está certo. Ele que enxerga além. Não sei como não chegou a papa ainda. Pode ser que a igreja evolua e mude essa lei que está aí. Essa igreja burocrática, que fica aí com essas picuinhas, que dificulta a vida do fiel, é isso que o padre disse nas entrelinhas. Tentando salvaguardar a boa intenção, no afã de consolar a fiel. Mas não existe melhor consolo do que dizer a verdade. Só a verdade vai libertar o pecador do pecado. E a grande depravação moral na igreja hoje é essa. Esses conchavos com o pecado, essas adaptações da doutrina. E fica todo mundo aí fingindo a santidade, quando ela tem que ser vivida. Santidade requer erradicação do pecado e mudança de vida. Então imaginem, o padre dizendo, minha irmã, tanto faz, presença real por presença real, fica com a presença da palavra que você pode ter, enquanto essa igreja atrasada não evolui. E vida que segue, foi esse o discurso. Imaginem. E quantos fiéis não vão cair aí? E por quê? Volta ao que eu sempre digo, ignorância. Muitos vão descer a ladeira, vão adoecer, vão entrar em crise, vão perder a fé por causa de preguiça. Fé tem que ser cultivada. Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Preciso conhecer para amar. Sem conhecimento não existe amor. Por isso a gente tem uma livraria aqui. Por isso a gente se preocupa em trazer obras de grande peso, de grande porte. E eu pergunto a você, como é que está o seu programa de leituras? O que é que você anda lendo? O que é que você anda estudando da fé? Como é que é a sua formação? Às vezes a gente se encontra com irmãos católicos, 20 anos de igreja, nunca leram nada. Não tem motor próprio. Agora pega lá a profissão dele. Está chegando no pós-doutorado já. Devora livros, tudo na sua área, sabe e conhece. E na fé, perde para qualquer adolescente aí, aluno de crisma. Dê à fé, no mínimo a mesma atenção que você está dando à sua profissão. Ou a fé é menos. Ou é com seu pós-doutorado que você vai chegar ao céu e vai se santificar. Ele pode ser, sim, um caminho, se estiver a serviço do reino. Enquanto pós-doutorado aí não é para captar aplauso, não é para ganhar mais dinheiro. Então tudo depende do primeiro mandamento. Meus irmãos, eu quero falar umas frases para vocês, muito inspiradoras, dos nossos santos, para nos mostrar ainda mais a grandeza da Santíssima Eucaristia. Para aumentar em nós o amor, a admiração pela Eucaristia, começando por São Boaventura, o santo franciscano. Ainda que friamente, aproxime-se, confiando na misericórdia de Deus. Essa presença de Jesus no Santíssimo Sacramento é tão maravilhosa, que o dia que você não tiver muito afim, imagina, vira e mexe a gente convoca umas vigílias aqui na paróquia. Ai, que luta que é montar a escala. É difícil, muito. É uma mendicância. Lá pelas tantas a gente consegue fechar. Eu digo a você, não é a questão de, não estou muito afim. Venha aqui e entenda
Quem ficar ao sol vai se energizar? Vai, porque o sol tem o quê? Ele permite o metabolismo da vitamina D. Eu preciso do sol para a vitamina D. Então, quando eu estou diante do Santíssimo Sacramento, eu estou tomando um banho de luz espiritual. Todos os santos falam isso. O fato de eu estar por amor ali na presença. Tem até essa passagem bonita da vida de Santa Teresa d'Ávila, né, que um dia ela pergunta quando que Jesus se sentiu mais amado. Foi no dia que ela estava na capela, sem a menor vontade de adorar o sacramento, e ficou contando os tijolos da capela. Olha que doido. E por quê? Porque ela ficou, por fé, sem sentir nada. Até porque quando a gente está cheio de amor, chora diante de Jesus, se debulha em lágrimas, a gente está recebendo aí graça de Deus para isso. Quando Deus tira essas graças de consolação e deixa a gente caminhar com as próprias pernas, é o que eu digo sempre, as pessoas chegam no confessionário, padre, eu tive preguiça de ir à missa, mas minha filha, você foi à missa? Fui. Isso é um ato virtuoso, isso não é pecado não. Você foi sem vontade, foi por amor a Deus. Agora, se sentiu preguiça e não foi, o pecado foi a falta à missa. A preguiça em si vai ser o motor de uma virtude, se eu combato a preguiça, ou de um pecado, se ela me faz cair. São Francisco de Sales, 2 espécies de pessoas devem comungar com frequência. Os perfeitos para se conservarem perfeitos e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Santa Teresa d'Ávila, não há meio melhor para se chegar à perfeição. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. São Bernardo, a comunhão reprime as nossas paixões, principalmente a ira e a sensualidade. Então, pessoas que têm desafios no campo da castidade, pessoas nervosas, iradas, e eu vou além, os ansiosos, toda essa galera aí do problema psiquiátrico, para de confiar só em Prozac, em Rivotril, em sertralina. Confia mais em Deus, coloca as suas questões. Você que é ansioso, você tem medos, põe seus medos diante de Jesus, peça coragem para fazer o que você tem que fazer, para se desinstalar, para sair da sua zona de conforto, para se mexer. Aí no minuto a coisa vai funcionar. Tem esse momento de meditação, de reflexão, de humildade, de pedido de ajuda. Aí eu tenho esperança das coisas mudarem. Agora, se você quer magia com uma pastilhazinha dentro da boca, vai ficar difícil ter resultado. Então, quem quer cura tem que ir atrás dos meios. Remédio pode ajudar, mas só remédio não. Se não houver ação, se não houver fé, o ser humano precisa trabalhar espírito, mente e corpo se ele quiser resultado em qualquer coisa da vida dele. São Tomás de Aquino, a comunhão destrói a tentação do demônio. Concílio de Trento, remédio pelo qual somos livres das falhas cotidianas e preservados dos pecados mortais. Então eu vou me robustecendo, me fortalecendo, e assim eu previno quedas. Eu vou me santificando. Santo Agostinho tem frases lindas. Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus que nos transforma nele. Outra frase de Santo Agostinho. Sendo Deus onipotente, não pôde dar mais. Olha aí. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. Essa, para mim, é maravilhosa. Se a gente parar para pensar, é de cair o queixo. O amor de Deus para conosco.
A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Ou nós não somos cotidianamente fracos? E aí quem puder assistir à missa todos os dias, comungar todos os dias, faça-o, porque só nós seremos os principais beneficiados. Sempre. Chiara Lubich, fundadora do movimento Focolare, não é santa ainda, mas tem um processo aberto, se eu não me engano. Enquanto existir a Eucaristia, eu nunca estarei só. Enquanto existir um sacrário, não terei solidão. E a gente vê no mundo aí muita gente carente, deprimida, porque eu sou solitária, eu sou viúvo, eu sou solteirona, sei lá. É solitário porque quer, é solitário porque não tem essa fé. Se tivesse essa fé, não se sentiria solitário. Até porque essa fé nos convida a quê? A ir aos outros, a fazer companhia aos outros, a procurar os outros, não ficar sentado esperando, venham a mim, me pacpariquem, se lembrem de mim, me deem presente no meu aniversário. Não. Essa é a grande diferença entre o egoísta e aquele que ama. Mas é tão humano, padre. Sim, é humano, mas nós somos convidados a transcender do humano para o divino. Isso é a santificação. O homem deve procurar se divinizar. E Deus nos dá os meios, todos. E eu termino mostrando como Deus é maravilhoso, não só por ter instituído o sacramento, enfim, nos dá toda a base que nós precisamos ter para crer sem ver, na filosofia, enfim, na teologia, senão que, inclusive, do ponto de vista da evidência, até aí chega Deus. Vejam que tristeza quando uma catequese é ruim, quando a formação é ruim. Eu devia ter, talvez, sei lá, 20 anos, 21, por ali, qualquer coisa, entre 20 e 22 anos, quando eu ouvi falar pela primeira vez do milagre de Lanciano. Não sabia nem que Lanciano era uma cidade na Itália. Lanciano, para mim, era o nome da pessoa que fez o milagre. Uma amiga católica leiga foi quem me contou. Aquilo mexeu tanto comigo, fez tanta diferença na minha vida, porque eu acreditava, eu nunca perdi a fé na Eucaristia, nem quando saí da igreja, mas eu achava que era metafórico muito mais. Era a minha fé, como eu creio que Jesus está aí, então ele está. E conhecer o milagre de Lanciano fez toda a diferença para mim. Pois bem, na Igreja Católica, e só nela, em todo o cristianismo, existem os milagres eucarísticos. Não tenho notícia de nenhum milagre eucarístico em nenhuma igreja ortodoxa. Não tenho notícia, não estou dizendo que não há, ou que não pode haver. Eu até vislumbro a possibilidade de que possa haver na igreja ortodoxa, que é um ramo separado do cristianismo católico. Lembrem-se, são 3 grandes denominações cristãs. Os ortodoxos foram os primeiros a se separarem de nós, no ano de 1054. E como saíram bispos da Igreja Católica, que continuaram ordenando padres, então não se rompeu a sucessão apostólica e, por isso, os ortodoxos têm sacramentos válidos. Eles têm missas válidas, os padres lá perdoam os pecados em nome de Jesus validamente. Eles têm Eucaristia válida. A igreja reconhece. Eles estão em cisma, ou seja, separados de nós. Diferente do protestantismo, no qual Lutero foi o primeiro e último sacerdote. Como sacerdote, não tinha poder
de ordenar novos padres. Então, quando ele morreu o sacerdócio protestante, que só existiu enquanto Lutero foi vivo. Então, nas igrejas protestantes, existem pastores, não há sacerdotes, e nenhum pastor tem o poder de perdoar pecados ou transformar o pão no corpo de Cristo, nem o vinho no sangue. Porque não receberam este poder de bispos, que receberam de outros bispos, que receberam de outros bispos, que receberam dos apóstolos, que receberam de Jesus. Então, uma vez que existe missa válida, Eucaristia válida, na igreja ortodoxa, poderia haver milagre eucarístico lá. Mas eu tenho a impressão de que Deus não vai fazer milagres eucarísticos lá. Ou pelo menos, com certeza, eu posso dizer, a quantidade de milagres que faz aqui, sabem por quê? Para as pessoas não se confundirem. Para não acharem, então tanto faz, igreja ortodoxa e a católica, eu acho o rito grego do ortodoxo mais interessante, eu vou ficar por aqui. Deus confirma a sua igreja. A que mais tem milagres de todo tipo, milagres marianos, corpos incorruptos, milagres eucarísticos, que são os mais impactantes, todos são do lado de cá. A igreja ortodoxa tem os milagres do fogo santo, lá no Santo Sepulcro, tem, sim. As serpentes lá daquele templo, que todo ano, na Assunção de Nossa Senhora, vão as serpentes em peregrinação ao templo de Maria, elas não picam ninguém, ficam mansinhas, bonitinhas, vão render a sua homenagem à Nossa Senhora. É um milagre isso. Agora eu quero chamar a atenção para o que acontece aqui, porque nós temos centenas de milagres eucarísticos. Tem um menino novo chamado Carlo Acutis, que ficou tão fascinado com isso, que fez disso a bandeira da sua vida. E é por esse amor à Eucaristia que esse garoto vai ser canonizado, porque ele queria que o mundo inteiro conhecesse, que o mundo inteiro soubesse. Gente, como pode a gente ter esses tesouros e ninguém conhecer? Ele queria organizar congressos, eventos eucarísticos, amostras, filme, documentário, tudo o que ele pudesse. Olha que bacana. E aí vai minha pergunta, baseada nesse lindo exemplo de Carlo Acutis. O que você faz de propaganda da fé, de milagres da fé? A gente precisa começar a evangelizar, a falar de Jesus, a mostrar-nos maravilhados com as coisas da igreja, encantados, orgulhosos. Está faltando isso. Ainda mais essa igreja que apanha desse mundo pagão perdido o tempo inteiro. Se a igreja não contar conosco, vai contar com quem? Então, não vou falar do milagre lanciano, cada ano eu conto um milagre diferente nessa festa. Eu vou falar do segundo milagre lanciano, o milagre de Ofida. Vocês estão preparados? É uma história eletrizante. Tinha uma mulher nessa cidade de Ofida chamada Ricciarella, apaixonada pelo marido Giacomo. Só que ele era violento. Ela não era correspondida no seu amor e vivia triste. E aí começam os problemas. Sempre as dependências, as idolatrias. Se tivesse intimidade com Jesus, ela ia ajudar esse homem a deixar de ser tão brutamontes e iria transformá-lo pelo amor dela. Mas entrou no modo carência, é isso aí. Bom, aí o que a carência fez? Levou ela a procurar uma bruxa para fazer uma magia para que ela pudesse recuperar o amor do marido. E aí o que a bruxa disse para ela? Você vai à missa, quando chegar no momento da comunhão, você vai guardar a hóstia no seu seio, levar para casa, queimar, pegar o pó que sair dali e colocar na comida e na bebida dele. E assim você vai reconquistar o seu marido. E foi isso que a endemoniada fez. Só que, na hora de queimar a hóstia, surpresa. Começou a sair uma fumaça preta, uma fumaça preta, uma fumaça preta, e a hóstia começou a sangrar. Nada de virar pó. Ela se desesperou,
Saiu correndo, no meio do caminho o marido chega, brutamontes como só ele, batendo na porta, querendo quebrar tudo. Ticharela! E ela, o que fez? Colocou numa telha a hóstia sangrando, enrolou numa toalha, correu para o estábulo e enterrou no meio do esterco. E aí, quando o marido chega, dá-lhe uma pisa. Aí, o primeiro resultado do pecado. Estou achando bom que tenha dado uma pisa, não, coitada. Estou só falando o que aconteceu. Levou uma pisa dele. E aí, quando ele vai guardar os animais no estábulo, os bichos não querem entrar. E empacam, se ajoelham, porque reconhecem Jesus ali. E ele, o que está acontecendo aqui? E nervoso com ela, e bate nela. Resumindo, ela não reconquistou o amor do marido e ficou deprimida anos a fio. E com aquele peso na consciência, um belo dia, estava passando por ali um frade, muito famoso como confessor. E aí, ela resolveu se confessar. E angustiada, ela não conseguia falar o pecado dela. E o frade disse, eu vou te ajudar. E aí começou a falar todos os pecados que ele conhecia, havidos e por haver. E nada dela falar o pecado dela. Não, o que eu fiz foi pior do que isso. Não foi isso, o que eu fiz foi pior do que isso. E lá pelas tantas, o frade, impressionado, disse, minha filha, eu falei tudo, não tem mais o que falar aqui. Eu acho que pior do que tudo isso que eu falei seria matar Deus. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu tentei fazer. Eu tentei matar Deus. Aí contou a história toda, debulhada em lágrimas, e o Frei disse, pois então, vamos até o local onde você enterrou a Eucaristia, porque nós temos que fazer a devida reparação por esse pecado. Normalmente, quando a Eucaristia é profanada, nós padres fazemos missas, né, trazemos as espécies de volta, tem todo um ritual. E aí, quando ele chega lá, desenterra, está lá a telha, a toalha intacta, depois de anos, enterrada ali no meio do esterco. As manchas de sangue e a hóstia. Isso tudo está na cidade de Ofida, para quem quiser ver. Então, não pensem vocês que tem só o milagre de Lanciano. O de Lanciano foi o único que foi estudado e confirmado pela ciência. E tem mais um de Buenos Aires, que o Papa Francisco presenciou. Não sei se o momento do milagre, mas pelo menos ele participou do processo de envio para estudo, cujos estudos estão para sair por aí de modo oficial. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que a igreja ensina não é assim porque o Papa acordou num dia assim mais poético e achou bonita a doutrina eucarística, vamos inventar isso aqui para o consolo do povo. Não. Tudo começa lá, com o Deus que se encarna e que ensina o caminho para ir para o céu e que nos deixa os sacramentos como meios, especialmente esse. Então, o que a igreja faz nada mais é do que ser fiel ao seu fundador e perpetuar os seus ensinamentos e tudo aquilo que ele deixou para que todas as gerações, inclusive os que ainda não nasceram, possam chegar à santidade. Esse é o papel da Igreja Católica Apostólica Romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.